Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e hoje eu vim contar para vocês como foi a experiência de quebrar a primeira vez aos 19 anos. A família é uma família de pessoas que trabalham na CLT, né? Eu tenho só um tio que faz negócios, teve mercado, enfim. Mas assim, toda a minha família sempre trabalhou na CLT. E eu fui descobrir o empreendedorismo depois que eu me casei, né? Eu me casei muito cedo com a minha esposa, com a Érica. A gente se casou, eu tinha 19 anos, ela tinha 20. E então a gente começou a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, né, e tudo mais. E eu descobri o empreendedorismo, né, lendo um livro do Flávio Augusto. E uma parte daquele livro me tocou profundamente sobre trabalhar e construir um negócio, um legado e alguma coisa que perpetuasse por gerações, né? E aquilo me tocou muito e eu pensei, vou empreender, cara. É isso. Eu já sou vendedor, eu sei vender as coisas e daqui pra frente eu vou empreender. Então, pô, chamei a Érica, falei, Érica, a gente precisa empreender e a gente vai construir um negócio e vai montar essa empresa vai dar certo. Então a gente começou a vender bolo, né? E a gente teve uma ideia de vender um bolo quadradinho assim, num potinho personalizado, enfim. Começamos a vender esse bolo. Então, pessoal, as vendas começaram a acontecer, né? Só que como a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Capital de giro, a gente não sabia como gerir um negócio, eu nunca tinha ouvido falar sobre fluxo de caixa. Tudo isso fez com que a gente tomasse péssimas decisões. Por exemplo, um dia a gente estava lá trabalhando e nós tivemos a ideia de abrir uma padaria. Olha que coisa maravilhosa. Vamos abrir uma padaria, a gente faz bolo. Eu sou de Franca, então aqui tem a Massas Dayana, a gente pega um forno da Massas Dayana, começa a fazer pão, e enfim, né? Vamos abrir uma padaria. Então, qual foi o nosso primeiro erro? Não saber, gente, a gente não sabia como que funcionava essa questão de ter um custo fixo, por exemplo. Quando você abre um ponto, você tem aluguel, água, luz, internet, manutenção do local, limpeza, né? E, enfim, uma outra série de impostos também, se você for trabalhar legalizado, que não era o nosso caso naquele momento. Então a gente foi, pegou todas as nossas economias, vendeu algumas coisas que a gente tinha e abriu uma pequena padaria. E o nome da padaria era Docinho, né? Pô, tem tudo a ver. E então a gente abriu essa padaria. A padaria era num ponto bom, no bairro aqui de Franca, que chama Piratininga, numa esquina de uma escola lá desse bairro Piratininga aqui de Franca. Inclusive a placa tá lá até hoje. E naquele momento a gente já abriu aquela padaria com um custo fixo de aluguel de R$ 900 por mês. E a gente nem faturava R$ 900 por mês, cara do céu. A gente tem muita coragem mesmo, né? E enfim, a gente entrou pra dentro, comprou algumas coisas, veio a Massas Dayana, instalou o forno. A gente começou a abrir uma clientela e começou a vender. E assim, a gente vendia um pouquinho todo dia, a coisa foi acontecendo e tudo mais. Só que tem um detalhe, eu não sabia como gerir o recurso da empresa, né, o dinheiro que entrava. Então, a gente misturava finanças pessoais com as finanças do CNPJ da empresa. E começava a faltar dinheiro e a gente tinha que trabalhar para pagar um boleto e faltava dinheiro. E às vezes eu olhava na minha conta e, nossa, caramba, tem dinheiro aqui. Eu pensava que era meu, gastava o dinheiro e realmente a gente não entendia sobre, pô, eu tenho um negócio e esse negócio, ele precisa de grana para funcionar, né? Nesse caso, caixa. E acho que o nosso pior erro foi não fazer caixa naquele momento, né? Um segundo erro que a gente cometeu também foi abrir um negócio sem ter know-how. Gente, eu sou vendedor e não padeiro. Então, assim, a gente abriu um negócio sem ter know-how nenhum, a gente não sabia como que funcionava a dinâmica de uma padaria, né? Sobre produção, data de validade de produtos, e produto que perde, não vende, enfim. E essa compilação de erros fez com que a gente quebrasse, né? A gente, em 6 meses, a gente quebrou, fechou. E, nossa, ficamos devendo uma dívida absurda na época. Gente, na época, em 2020, a gente ficou devendo mais ou menos uns R$ 40.000. Só de cartão de crédito era quase 30 mil, né? E no próximo vídeo eu vou contar
o que nós fizemos para pagar esses 40 mil reais de dívida, tá? Não foi fácil, nossa, a gente teve que ralar pra caramba. Eu e a Erika, a gente trabalhou bastante. Na época a gente não tinha filhos, né? Hoje a gente tem o Álvaro e a Isabel tá para nascer. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, que tá pensando em empreender, estude sobre o seu negócio. Entenda os pontos primordiais para que você não quebre por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, você sabe o que é fluxo de caixa? Né? Entrada e saída de dinheiro da empresa? Por exemplo, quais são os pontos fortes do seu negócio? Para quem você vai vender? Qual problema você resolve? Entendeu? Esse problema que você resolve faz sentido para as pessoas? Como que você vai gerar valor e não preço para você vender o seu serviço ou o seu produto? Pô, olha que legal. Tudo isso eu aprendi me lascando, cara. Porque eu e a Erika, a gente só empreende na peitada, cara. Gente, esse foi meu primeiro vídeo. Eu nunca gravei um vídeo pro YouTube assim, dessa forma. Então eu espero que você entenda aqui o meu amadorismo, tá? Eu contei essa história muito resumida, porque eu acho que não é interessante ficar falando dos pontos ruins, né? Que a gente passou nessa quebra. Por exemplo, ficar 7 dias sem energia elétrica em casa. Mas enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha.